Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Bom, agora são exatamente 13 horas e 46 minutos e nós vamos, neste momento, entrevistar o ex-presidente Lula. Boa tarde, Lula. Prazer em falar contigo. Boa tarde, Marilu. É um prazer imenso falar com os ouvintes da Rádio Brasil Atual e, sobretudo, falar com os ouvintes do programa Brasil Atual. Muito obrigada. Muito obrigada por ter atendido aí o nosso pedido de entrevista. Ex-presidente Lula, a gente sabe que o senhor vai receber um título de honoris causa na Argentina. Gostaria de saber qual que é a universidade e quando deve se dar essa entrega, Lula. Olha, na verdade, eu vou receber um título virtual, porque a Universidade de Rosário queria me dar o título, ainda quando eu estava na Polícia Federal, eles queriam lá levar o título para mim. Eu achei que era prudente aguardar eu sair. Agora veio o coronavírus, mas então eles acham que seria o momento de fazer a entrega. Então eu vou receber hoje virtualmente, eu vou fazer, sabe, o meu discurso hoje e eles vão colocar no ar amanhã para o povo argentino. Eu fico muito agradecido porque cada vez que eu recebo um título, doutor honoris causa, eu acho que no fundo, o menos significante do título sou eu. Acho que o mais significante é o povo brasileiro, porque o título é destinado ao povo brasileiro. Muito bem. Presidente Lula, a gente gostaria que o senhor falasse também a respeito dos encontros, né, das lives que o senhor tem feito com ex-ministros da Saúde, ex-ministros da Educação. Inclusive, neste momento, a gente está vivendo o pior momento, inclusive estamos sendo o terceiro país com mais número de casos no mundo de Covid-19, rumo ao primeiro lugar. E nós sabemos que essas duas áreas, né, saúde, estamos sem ministro da Saúde nesse momento, e também na área da educação temos aí essa questão toda. Eu gostaria que o senhor falasse como é que o senhor está vendo essas duas áreas que são chave neste momento para a crise que a gente está vivendo hoje no Brasil. Marilu, primeiro, é preciso situar o momento que o Brasil vive, né? O Brasil vive um momento em que o Brasil, na verdade, não tem presidente da República, né? Ele não está governando o Brasil, porque é um presidente da República que não se preocupa com a crise sanitária, portanto, não se preocupa com a pandemia. É um presidente da República que não se preocupa com a economia. É um presidente da República que não se preocupa com a relação externa, não se preocupa com a relação com outros países e vai desprezando todo mundo, ofendendo todo mundo, criando embaraços para o Brasil. O Brasil, que sempre foi um país muito querido, o Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo. E o Bolsonaro, então, e seu ministro da Relações Exteriores, estão estragando isso. E, ao mesmo tempo, a crise de desemprego que nós estamos vivendo. E além disso, ou seja, a crise sanitária é tão grave, ou seja, porque se errou no começo, e tudo que começa errado é mais difícil consertar, porque o Brasil poderia ter feito a prevenção antes, o Brasil poderia ter feito o teste antes, o Brasil poderia ter tomado providências de comprar determinados insumos antes, o Brasil já poderia ter tomado a decisão de fazer uma reconversão industrial para que a gente pudesse produzir no Brasil várias coisas que nós hoje estamos importando. O Brasil já deveria ter feito os leitos que, sabe, se estima que vai precisar no Brasil. O Brasil não fez nada disso porque o presidente da República desprezou a crise sanitária. Ele desprezou. Ele disse que era só uma gripezinha, que ele, então, que era atleta, não teria problema nenhum, e que essa é uma crise que vai pegar só velhinho de 90 anos e que, portanto, sabe, não tinha que ter tanta preocupação. Desrespeita toda e qualquer ideia e toda e qualquer pensamento dos cientistas, dos estudiosos, da ciência, ele diz. E, ao mesmo tempo, ele não respeita os ministros da Saúde. Veja, ele tinha um ministro da Saúde que estava,
sabe, depois de muita pressão, estava cuidando razoavelmente, tentando fazer com que as coisas acontecessem, mas tinha o ministro da Fazenda que não liberava dinheiro. Depois ele, então, resolveu fazer com que o ministro da Saúde, sabe, obedecesse à lógica dele, de que ele podia sair na rua, de que ele não tinha que usar máscara, que tinha que tomar o tal do cloroquina. Sabe? Como o ministro se opôs a ele, ele dispensou o ministro. Aí ele colocou o ministro, que eu disse desde o começo que ele não entendia nada de saúde, porque ele é formado em medicina, ele tratava da questão de oncologia e ele trabalhava com fundo de investimento na área da oncologia. Ele nunca entrou no UBS, ele nunca tem entrado numa UPA, ele nunca tem entrado no pronto-socorro. Acho que ele nunca viu um pobre no pronto-socorro, porque não era a área dele. Bom, coloca ele de ministro da Saúde, ele passou um mês sem entender nada com nada, sabe? Sem entender nada com nada, saiu menor do que entrou. Porque entrou parecendo que era médico e saiu, sabe, sem dizer a que veio. E aí o presidente coloca um general, que não se sabe qual é a especialidade do general, e o general toma atitude, ele é interino, mas ontem ele já anunciou 9 outros militares do Ministério da Saúde. Ora, nós não estamos em guerra com nenhum país. Nós estamos em guerra com um vírus do qual nós ainda não temos as armas para vencer ele, e era preciso colocar gente que soubesse tratar do povo, gente que conhecesse o povo, gente que conhecesse a experiência, sabe, da luta sanitária nesse país. Então, esse é o momento triste que a gente vive. E por isso que eu estou fazendo reunião. Eu fiz reunião com 4 ex-ministros da Saúde, sabe, do meu governo e da Dilma, e fiz uma reunião com 4 ministros da Educação, para discutir os problemas sérios deste país. Ou seja, nós estamos vivendo um desmonte do processo educacional que nós criamos, sabe? Nós estamos vendo, sabe, um ministro da Educação que a única coisa que sabe é ofender. Estamos com o ministro da Saúde que não entende de saúde, agora colocaram um general, sabe? Ele não vai cuidar dos soldados, ele vai ter que cuidar do povo brasileiro que está morrendo por falta de leito, por falta de vacina, que ainda não tem e o mundo não tem. Então, eu tenho feito essas reuniões que era para tentar passar para a sociedade que poderia ser diferente. Poderia ser diferente. Ninguém está culpando individualmente ninguém por causa, sabe, do vírus. Nem chinês, nem americano, nem italiano, nem paraguai, nem uruguai. Ou seja, o dado concreto é que todo mundo junto precisa, sabe, se unir para a gente poder enfrentar esse adversário. Eu estava dizendo outro dia, Marilu, sabe, que na guerra do Vietnã morreram 58 mil americanos em 20 anos de guerra. Com o coronavírus, já morreu mais americano do que durante 20 anos de guerra do Vietnã. Só para você ter da gravidade do problema. Então, eu fiz uma crítica na última sexta-feira às Nações Unidas, que o secretário-geral das Nações Unidas já deveria ter convidado os presidentes dos países de todo o mundo para discutir numa sessão extraordinária da ONU como combater o coronavírus. Em 2008, em 2009, nós criamos o G20 para discutir a questão econômica. E foi lá os presidentes para salvar bancos. Agora estava na hora de chamar as pessoas para discutir, para salvar vidas. Porque salvar vidas não tem preço. Então, o que eu acho é que os mesmos governantes que tiveram, sabe, coragem de colocar trilhões, você sabe quanto de dólar já se gastou para tentar salvar o mundo da crise de 2008? 25 trilhões de dólares. Ora, a mesma quantidade nós temos que colocar até mais para salvar o povo, sobretudo para construir e produzir a vacina e, sobretudo, para atender a parte mais pobre da população, que só tem como se prevenir ficando em casa. E só pode ficar em casa se receber um dinheiro para ficar em casa, coisa que o governo aprovou na Câmara, sabe? O governo só queria R$200, a oposição pediu 500 e depois ele terminou colocando 600. E o PT queria um salário mínimo. Pois bem, eu estou vendo na televisão todo dia, ontem eu entrevistei 2 moradores de ruas e 2 catadores de materiais recicláveis. E muitos deles não receberam, e catadores de papel ainda foram jogados fora. Não fazem parte das pessoas que vão receber.
Então, esse é o momento que nós vivemos, esse é o desgoverno que nós vivemos, e por isso que eu tenho tentado fazer a live com as pessoas que podem nos ensinar como a gente sobreviver nesse momento triste do Brasil. Presidente Lula, o senhor tem falado insistentemente, né, que o governo poderia imprimir moeda, cobrar devedores, né, para esse enfrentamento dessa crise econômica que atinge principalmente os mais pobres, como o senhor citou, e a gente tem ouvido muito a palavra genocídio, né? Tem sido falada por especialistas de diversas áreas, da área econômica, da área da saúde, da área política. A gente está vivenciando, neste momento, na sua opinião, um genocídio no Brasil? E, para barrar isso, é preciso passar pelo impeachment do presidente Bolsonaro? Olha, eu acho que o Bolsonaro está dando demonstrações que ele não tem estabilidade emocional, não tem capacidade política, sabe, de governar esse país. O Marilu, um país precisa de um governante que trabalhe como se fosse um maestro. Ele tem que ter uma relação com os seus prefeitos, tem que ter relação com a Câmara, tem que ter relação com o Senado, ele tem que respeitar o Poder Judiciário. Sabe? É importante que ele seja um maestro, ele não precisa conhecer de tudo, ele tem que trabalhar de forma harmônica com todo mundo, para que o Brasil possa funcionar e, sobretudo, olhar com certo carinho para o povo brasileiro. Esse povo não merece. Em 2008, a gente estava para chegar a ser a 5ª economia do mundo. Já estávamos a 6ª economia do mundo. Hoje, nós não sabemos mais de onde estamos, porque nós só vemos o governo falar de vender, de vender, de vender, e não tem nada de construir. Então, o Bolsonaro, ele tem que ter duas opções. Ou ele, cria coragem e governa o país, ou ele renuncia. Ou, senão, eu acho que a oposição, as entidades da sociedade civil, tem que fazer um processo de impeachment, tem que ser colocado em votação pelo presidente da Câmara. Porque eu, sinceramente, a continuar do jeito que está, eu não sei se o povo consegue esperar mais 3 anos. E, presidente, por que o senhor acha que mais de 30 pedidos de impeachment, por que o Rodrigo Maia não emplaca e, enfim, não analisa esses pedidos de impeachment contra o Bolsonaro? Veja, eu acho que o Rodrigo Maia deveria colocar algum pedido de impeachment em votação. E parece que já tem por volta de 32 pedidos de impeachment. Eu acho que ele deveria colocar um em votação e vai para a disputa. O Trump acabou de sofrer, a votação de um processo de impeachment, ele perdeu na Câmara e ganhou no Senado. Sabe? O Bolsonaro, o que eu estou vendo pela imprensa acompanhando, é que ele está tentando compor com o Centrão, ele está chamando todos os técnicos do Centrão, porque ele é um governo que só tem técnico, sabe? E para tentar compor uma maioria para evitar que seja votado. Veja, eu acho que ele deveria tratar de governar o país, ele deveria tratar de dizer o seguinte: um país só é possível, Marilu, um país ir para frente se ele tiver um governante que tenha, primeiro, credibilidade e que tenha, ao mesmo tempo, previsibilidade. Sabe, ninguém faz investimento num país porque os olhos do presidente são verdes ou azuis ou castanhos. Ninguém faz investimento porque o presidente é tenente ou capitão ou sargento ou general. As pessoas fazem investimento quando a demanda, a qualificação da mão de obra, a capacidade produtiva do país é um chamariz para fazer investimento. Você só vai colocar seu dinheiro num lugar que você sabe que não vai perder. E o Bolsonaro não dá essa garantia. Ao vender empresas públicas, como eles estão fazendo, como o Guedes está fazendo, você não gera emprego, você gera mais desemprego. Porque a experiência é essa. Então, eles querem vender a Petrobras, o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, a Eletrobras, sabe, numa demonstração, sabe, de total incompetência de gerenciamento da coisa pública. É preciso ter mais compreensão do que é o Brasil, da problemática política e ter mais compreensão da relação com a sociedade. Sabe, Marilu, eu não posso ficar julgando se o deputado
presta ou não presta, se o deputado é bom ou não é bom. Ele foi eleito pelo povo, ele tem um mandato, ele tem que governar. O presidente da República também tem que governar. Você foi eleito, governe. Se você não governa, cai fora. E se ele não sai por bem, o Congresso Nacional pode tirá-lo. Eu tenho dito sempre o seguinte: o mesmo povo que elege um presidente, ele pode tirar um presidente. Sabe? Então, é essa situação que eu vejo no Brasil. Lamento profundamente, porque Marilu, eu achei que a gente tinha, sabe, dado um salto de qualidade. Nós acabamos com a fome no Brasil. Não tinha mais criança pedindo esmola em nenhuma rua do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, de Salvador. Não tinha mais mulher deitada na sarjeta. E São Paulo voltou a ficar cheio de gente pedindo esmola, de pessoas dormindo na rua, sabe, o Rio de Janeiro, Pernambuco, Salvador, Fortaleza, ou seja, numa demonstração de abandono, sabe, causado pela política econômica, causado pelo desemprego e causado pela economia informal. Passaram para a cabeça do pobre que, se ele estiver trabalhando no Uber, ele é um pequeno empreendedor. Sabe? A palavra é muito bonita, pequeno empreendedor. Acontece que esse pequeno empreendedor não tem férias, não tem 13º, não tem nenhum problema de seguridade. Se ele bater o carro e se machucar, ele não tem seguro de vida, não tem nada. Ou seja, é um ser humano abandonado, e o Estado tem o papel de cuidar do seu povo. É isso que notabiliza a existência de um governante. Exato. Ex-presidente, a gente viu o senhor num palanque virtual no 1º de maio, né, com Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes, Marina Silva, enfim, diversos partidos políticos unidos, né, diversas centrais sindicais. A gente lembra do palanque lá atrás, nas diretas, né, quando estava Fernando Henrique e Lula no mesmo palanque pedindo diretas. Agora está se falando muito nessa construção de uma frente ampla, né, para justamente combater, né, o que a gente está vendo, tudo isso que o senhor acabou de falar, né, uma frente, inclusive, antifascista. O senhor acha que entraria também nesse rol, nessa frente, a direita? Porque temos aí com as esquerdas, o centro e a direita, também todos juntos nessa frente, presidente? Marilu, eu aprendi um ditado que dizia assim: quando na casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Veja, eu lembro que quando, em 1979, começou aqui no Brasil uma luta pela liberdade de organização partidária, eu fui num comício aqui em São Bernardo, convocado pelo PMDB, e eu pensei que as pessoas queriam criar novos partidos. Aí eu fui falar da criação do PT, tomei uma vaia. Eu falei: puxa vida, as pessoas querem liberdade de organização partidária, eu quero organizar as pessoas já me vaiam, porque, na verdade, a cabeça daquele pessoal que estava lá do PMDB, eles queriam liberdade para eles do PMDB. Ora, foi possível criar uma frente ampla pelas diretas. Foi possível. Qual era o objetivo? Era conquistar o direito de votar. Mas quando houve a primeira eleição, quantos candidatos tinha? Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Brizola, Mário Covas, Enéas, Afif Domingos, ou seja, e tinha muitos candidatos. Tinha outros que eu não lembro porque, sabe, não tiveram voto, eu também não lembro. Mas agora é a mesma coisa. Veja, nós precisamos juntar todas as pessoas que acreditam em democracia, que querem liberdade, que respeitam os direitos humanos, sabe, que quer lutar contra o racismo no país, que quer lutar contra o preconceito no país, está junto para tentar desmontar o fascismo, sabe, ou o nazismo representado pela turma do Collor, que chega a fazer sinal, sabe, na frente do palácio, esticando a mão, como se nós estivéssemos numa passeata do Hitler. Sabe, nós precisamos juntar todo mundo. Eu sei que está difícil, porque 2023, 2022 já está no horizonte, então fica todo mundo brigando. O PT tem se transformado em adversário de muita gente, porque o PT cresceu muito, o PT já governou o Brasil durante 4 eleições, o PT, desde 89, o PT é o segundo colocado, o PT foi o segundo em 89, 94, 98, foi o primeiro em 2002, 2006, 2010, 2014, foi o segundo em 2018, não foi o primeiro porque eles tiraram, sabe, da forma mais sacana possível, o Lula da disputa eleitoral.
sabe? E ele sabe que o PT estará ou em primeiro ou em segundo colocado em qualquer eleição no Brasil, porque o PT é o mais importante e o mais forte partido de esquerda na América Latina. O PT está enraizado no seio do povo brasileiro e o PT é o partido que tem a mais bela história de inclusão social que esse país conhece desde que Cabral aqui pôs os pés. Tá? Então, é essa inclusão social que, sabe, faz com que tanta gente tenha ódio do PT. Sabe, esse negócio de colocar menino pobre na universidade, colocar negro na universidade, colocar os pobres para ir comer pizza, para ir no restaurante, para viajar de avião, tudo isso incomodou uma elite conservadora, que nunca aceitaram. É importante lembrar que a nossa cabeça, sabe, ainda é uma cabeça de uma mentalidade escravagista. Essa é a verdade. E a gente não superou isso ainda. Sabe? O pessoal do andar de cima ainda não aceita o pobre tem que viver na senzala, e nós nos insurgimos contra isso. Então, eu acho que a gente vai lutando, sabe? E vamos ver o que vai acontecer em 2022. O que eu tenho dito? Eu já fui candidato 4 vezes, na verdade 5 vezes. Eu já perdi 3 eleições, ganhei 2 eleições, a Dilma ganhou 2 eleições. Eu já fiz o melhor governo que esse país teve. Eu tenho orgulho de ter feito o governo mais, sabe, inclusivo que esse país já conheceu. Então, eu necessariamente não preciso mais ser candidato. Eu vou estar com 77 anos quando chegar em 2022. Agora, o meu papel é o seguinte, é brigar pela democracia e eleger alguém que saiba que pobre não é números, pobre é gente. E pobre não é problema, pobre é solução. Foi isso que nós provamos. Foi a inclusão dos pobres na economia que fez com que a gente desse o salto de qualidade, sabe? E o Brasil passasse a crescer tanto. É importante lembrar que quando eu entreguei a presidência, o Brasil estava crescendo a 7,5% do PIB. E é importante lembrar que o comércio varejista chegou a 14%. É esse país que nós queremos. Esse país com o pobre tomando café, almoçando e jantando. Esse país com o pobre viajando para ver seus parentes, para ir para onde quiser, de avião, de carro. É esse país, sabe, que o pobre esteja disputando uma vaga na universidade com quem quer que seja. Veja, eu não quero tirar o filho do rico da universidade. Eu quero apenas que as pessoas pobres tenham o direito de disputar a mesma vaga. É só isso que eu quero. E que passe o melhor enquanto a gente não tiver para todos. Então, está difícil criar frente ampla. Está difícil. É difícil, porque nós temos 32 partidos políticos. Os partidos políticos agora estão muito comprometidos com os fundos partidários, ou seja, já não está tão fácil fazer política como a gente fazia nos anos 80, nos anos 90. Mas vamos levando, sabe, com muito amor no coração, com muita tranquilidade. Eu sempre falo o seguinte, o PT não deve fazer o jogo rasteiro dos seus adversários. A gente não pode fazer política com ódio. A gente tem que fazer política tentando as pessoas. Então, eu fico feliz, Marilu, porque eu fui o primeiro cara do andar de baixo que chegou no andar de cima. Eu fui o primeiro cara. Não tem na história do Brasil um momento que um operário chegou à presidência. E é importante lembrar que na história do Brasil teve muitos movimentos rebeldes. Né? Você pega, por exemplo, os malês na Bahia, você pega os cabanos no Nordeste, em Pernambuco, você pega a cabanagem lá no Pará, você pega a revolta dos alfaiates. Tem muita coisa que aconteceu no Brasil, tem os quilombos, tem muita revolta, mas esses pobres, você percebe que eles nunca saem na fotografia. Sabe por quê? Porque todos eles que lutaram foram enforcados, decapitados, salgados e não saiu na pintura de ninguém. Eu fui o único que saí na pintura, sabe, na cadeira, no Superior Tribunal, sabe, tomando posse como presidente da República. Então, nós precisamos conscientizar as pessoas de que esse país não é senzala, de que esse país também não é só Casa Grande. Nós queremos o andar do meio
para que o nosso povo viva decentemente, sabe, estude, tenha lazer, tenha acesso à cultura, trabalhe, ganhe um salário decente e seja efetivamente um cidadão capaz de criar sua família com decência. É isso que eu sonho, é isso que eu vou continuar brigando e para isso eu criarei uma frente ampla. Agora, a minha pergunta é o seguinte, Marilu, frente ampla para quê? O meu medo, eu vou contar uma história recente, você é muito nova, eu vou contar uma história recente. Na campanha das diretas, a gente fazia muitos anos que não votava para presidente da República. Então, todos nós fomos para a rua, todos nós. É importante lembrar que o primeiro comício pela direta foi feito pelo PT sozinho em novembro de 1983, na frente do Pacaembu. A única imprensa que registrou o fato foi a Isto É, quando o Mino Carta era o redator da Isto É. Nenhum jornal deu. Aí São Paulo fez através do Franco Montoro na Praça da Sé. A Globo escondeu, não deu, mas aí o Ulisses Guimarães assumiu e o Ulisses Guimarães foi um guerreiro, foi um herói naquela campanha. Mas o que aconteceu? Quando a gente estava prestes de conquistar a direta, o Fernando Henrique Cardoso, o Tancredo Neves, o meu amigo Fernando Lira, que já morreu, foram articular com os militares. Olha, não vamos ter direta não, porque se tiver direta, quem vai ganhar é o Ulisses Guimarães. É melhor a gente ir para o colégio eleitoral com o Tancredo Neves, a gente faz um acordozinho aqui, a gente vai resolver como é que os militares vão sair, sem ser repreendido. E fizeram um acordo e o Ulisses Guimarães ficou chupando o dedo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui na casa do Ulisses Guimarães. Eu, Luiz Eduardo Grijaldi, convidar o Ulisses Guimarães, porque o PT queria continuar a campanha, e nós vamos convidar o Ulisses Guimarães para ir num comício em Belo Horizonte. O primeiro comício do Brasil em que ia participar duas personalidades no palanque, Paulo Freire e Antônio Cândido. E o Ulisses falou assim para nós, olha, eu não vou porque o PMDB já não está mais na campanha e eu sei quando eu sou derrotado. E não foi, e aí acabou a campanha da direta e o Tancredo Neves foi eleito presidente e que a má sorte não deixou ele tomar posse. Essa é a história. Então, eu fico perguntando, nós queremos uma frente ampla para quê? Aonde é que vai estar o trabalhador nessa frente ampla? Qual é o palanque que ele vai subir? Qual é a hora que ele vai falar? Porque se for apenas para a gente bater palma, nós temos 500 anos de sabedoria. Bom, presidente, falando em pobre, falando também em negros, falando em escravidão, a gente está vendo ações da polícia, inclusive no Rio de Janeiro, assassinando pessoas nas favelas, no Complexo do Alemão, São Gonçalo, o menino João Pedro, assassinado com 14 anos de idade. Como é que o senhor está vendo, em plena pandemia, essas ações violentas da polícia? Marilu, a polícia brasileira, sobretudo depois da posse do Bolsonaro, depois da posse de alguns governadores, eles passaram para a sociedade a ideia, sabe, que a gente já via em 80. Você está lembrado que aqui em São Paulo, o Maluf, o Afanado Jazade e todos os outros ficavam dizendo o dia inteiro, bandido bom é bandido morto, sabe? Eu lembro que o Maluf fazia campanha com um caminhão, como se fosse uma cela na cadeia, com um monte de gente vestida de roupa de presidiário, dizendo que bandido bom era bandido preso ou bandido morto. Voltou. Eles estão achando que a gente vai construir a paz com arma. A gente constrói a paz com emprego, a gente constrói a paz com salário, a gente constrói a paz com educação, a gente constrói a paz com o Estado estando cumprindo com as suas funções na periferia. Se o Estado leva água, leva emprego, leva educação, leva lazer, leva cultura, leva saneamento básico, a gente vai ter muito menos violência. Na verdade, o grande criminoso é o Estado, que não cumpre com as suas funções constitucionais. Não é o pobre que se rebela. Veja, então, eu vi um garoto de 14 anos que foi morto em São Gonçalo, quer dizer, não tem explicação. E o que eu acho engraçado é que eu não sei quem foi o malandro que inventou a palavra bala perdida. Sabe? Então, agora, bala perdida, bala perdida, bala perdida. A bala não se perde. O cara atirou para um determinado lado. Sabe? Não tem esse negócio de bala perdida. Sabe? O tiro é dado de forma irresponsável. O tiro é dado sem que a pessoa, sabe, tenha noção do que está acontecendo em volta dele.
Sabe, ao invés de conversar, ao invés de tentar, sabe, pacificar isso, as pessoas acham que distribuindo rifle. O Bolsonaro achou que vamos dar uma metralhadora para cada brasileiro, um fuzil para cada brasileiro, um revólver para cada pessoa, que vai resolver. Não, vai aumentar a mortalidade, vai aumentar a matança nesse país. Então, eu sinceramente acho que é preciso que a gente encontre um jeito que, na minha opinião, durante a campanha, a gente discutiu com a Haddad o seguinte: ao invés de arma, um livro e uma carteira profissional. Sabe? O dia que todo mundo tiver isso, a gente vai perceber que vai ter menos violência. Eu lembro de um bandido no Rio de Janeiro famoso, um que era chefe, chamado Ney. Eu lembro que ele deu uma entrevista na Isto É, dizendo que o tempo que ele perdeu mais gente na quadrilha dele foi no meu governo, por causa do PAC. Que muita gente que estava na quadrilha dele largou a quadrilha para ir trabalhar no PAC. Sabe? Esse é o dado concreto. Tem oportunidade de emprego, oportunidade de estudo, oportunidade das crianças ter acesso à lazer, à cultura, para você ver como é que vai diminuir a criminalidade. Mas eles não. Eles acham que pobre atrapalha e se morrer 10, 15, 20... Você viu o Bolsonaro? Sabe, o Bolsonaro, sabe, ele com a maior cara de pau, é uma gripezinha, e daí? E daí? Se morrer muita gente. Sabe? É porque essas pessoas não veem os pobres como seres humanos. Perfeito. Lula, agora a gente já está chegando ao final aqui da entrevista e eu gostaria de fazer a pergunta em relação a uma frase, enfim, a uma resposta, né, que o senhor deu para o Mino Carta na revista Carta Capital, que ganhou aí grande repercussão, não só nas redes sociais, na mídia tradicional. A gente viu o tratamento como foi dada essa frase, né? Por exemplo, na Globo News, hoje de manhã, eu vi, eles colocaram aquela frase do Bolsonaro, né? Falando que, em relação ao novo protocolo, né? Para o atendimento da Covid-19, em relação à cloroquina, de quem é da direita toma cloroquina e quem é da esquerda toma tubaína, e nesse rol colocou também a frase, né? Que o senhor disse na Carta Capital. Vou relembrar aqui, né, justamente para ter a chance de fazer com que o senhor explique, né, esta frase, que o senhor teria dito e disse, né, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado pode resolver isso, como foi a crise de 2008. Bom, a gente sabe que na sua própria página oficial, né, do Facebook, rendeu aí 20 mil comentários, 4 mil compartilhamentos, 407 mil visualizações, né? A gente vê comentários apoiando, a gente vê comentários criticando e alguns, inclusive, da Lenita Perrier, que eu vi aqui, que considera essa frase ruim, que deu margem a críticas ferozes, e seria interessante o senhor esclarecer essa frase, né? Então, eu queria que o senhor comentasse a respeito de repente, o senhor aparece na Globo, o senhor aparece na mídia nesse momento, ganha uma visibilidade incrível e, ao mesmo tempo, na realidade, o contexto todo não é explicado. Eu queria que o senhor falasse sobre esse tema que ficou bastante delicado, né? Nesse momento onde a gente está vivendo aí 1.000 mortes por dia da Covid-19, e acho que essa é uma chance para o senhor esclarecer essa frase. Marilu, primeiro eu quero te agradecer a pergunta, e eu quero te agradecer, inclusive, você ler a frase inteira para que as pessoas vejam em que contexto que eu falei. Eu, na verdade, ao invés de falar a palavra ainda bem, se eu tivesse falado a palavra infelizmente, talvez não tivesse tido nenhum problema. Eu, na verdade, tentei utilizar uma palavra para explicar, sabe, que depois de tão menosprezado no Brasil, o SUS, desde a sua criação em 88, no auge da crise que a gente começa a descobrir a importância de uma instituição pública que cuida da saúde. Foi isso que eu tentei dizer e utilizei uma frase totalmente infeliz, uma frase que não cabia,
sabe? E se alguma pessoa ficou ofendida, se algum dos 210 milhões de brasileiros ficaram ofendidos, e todo mundo sabe que eu acho que a palavra desculpa ela foi feita para a gente utilizar com muita humildade, porque eu sou um ser humano movido a coração e eu sei o sofrimento que causa, sabe, a pandemia, eu sei o sofrimento que causa a pessoa ver seus parentes enterrados sem poder sequer acompanhar, e eu estou preso dentro de casa. Eu viajei dia 29 de fevereiro para a Europa, voltei dia 12, e eu não saí mais de casa desde o dia 12 até agora. Eu nasceu uma netinha minha, que já está com 2 meses, eu não fui ver ainda, eu não fui ver mais meu neto, não fui ver mais meu filho, sabe? Porque eu acredito piamente que, enquanto não tiver remédio, sabe, a melhor solução para que a gente evite pegar a doença ou passar a doença para outra é a gente ficar em casa. Eu acredito piamente nisso. Então, se algumas pessoas ficaram ofendidas com a frase, eu peço desculpa, porque a frase não cabia naquilo que eu queria falar. Eu queria apenas mostrar que o Estado, e somente o Estado, é capaz de resolver problemas graves que o mercado nunca vai resolver. Quando teve a crise de 2008, quem se resolveu foi o Estado. O mercado quebrou o Lehman Brothers e desapareceu. Agora nós estamos vendo que quem tem condições de cuidar, 63% de todos os leitos do SUS foram construídos no meu governo e na Dilma. Eu peço desculpas às pessoas pela frase, sabe, dita ainda bem. Quero dizer que é uma frase que não cabia, sabe, 2 palavras que não cabia na frase, mas também eu não posso aceitar a má-fé de quem tentou, a partir daí, achar que eu estava comemorando a pandemia. Eu poderia dizer o mesmo do material que eu vi na televisão. Eu vi na televisão a Globo mostrando, sabe, o mar se recuperando em vários lugares do mundo, o golfinho voltando. Eu poderia, nossa, estou feliz por causa do coronavírus. Não. Mas todos nós que somos responsáveis temos que ter uma preocupação enorme. E eu acho que, a partir dessa crise, a gente vai ter que aprender a se comportar como um novo ser humano. A gente vai ter que ser mais solidário, a gente vai ter que ser mais companheiro, a gente vai ter que repartir mais as coisas. O mundo não pode continuar do jeito que era. Eu disse outro dia que o capitalismo não pode mais continuar do jeito que era, meia dúzia ganhando tudo e bilhões não ganhando nada, sabe? E eu, sinceramente, embora eu esteja pedindo desculpas ao povo que se sentiu ofendido, eu não dou o direito de nenhum mau caráter, de má fé, sabe? Que há 10 anos, 15 anos só fala mal de mim, venha tirar proveito, sabe, de uma coisa que ele sabia o que eu estava querendo falar, sabe? Então, a minha vantagem é que eu tenho 74 anos, conheço muito esse país e o povo me conhece muito. E se tem um cara que tem sentimento, e que eu dizia isso quando eu estava governando, se você quer acertar no governo, governe com o coração de mãe, porque não tem nada mais justo do que, sabe, uma mãe no trato dos seus filhos. E a coronavírus é isso. O Estado brasileiro precisa ser a mãe, sabe, da sociedade brasileira, orientar. Não é proibir, é orientar, sabe, para que a gente possa viver, dignamente viver. Então, eu quero aproveitar, Marilu, ser solidário a todas as pessoas, sabe, que têm parentes que já morreram, que são vitimados, e quero a todas as pessoas do mundo, que foi o artigo que eu escrevi, sabe, no 1º de maio. Sabe, eu espero que depois dessa desgraça toda a gente possa, sabe, ressurgir um pouco mais de humanismo, um pouco mais de coração, com um pouco mais de solidariedade. E aqueles que tentaram desvirtuar o que eu falei, podem continuar com a má fé de vocês, certamente os bons vencerão. Presidente, a gente agradece muito aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual. Forte abraço. Muito obrigada. Obrigado a você, Marilu, e quero te dizer que você está virando uma entrevistadora da maior qualidade, viu? O que é importante é as pessoas entrevistar rindo. Sabe, quando a pessoa faz a pergunta rindo, significa que a pessoa está apenas entrevistando, a pessoa não está querendo esfaquear o outro. Porque tem lugar que você vai, o cara não faz pergunta, o cara te ataca. O cara vai com faca no dente em cima de você. Então, obrigado e parabéns pelo desenvolvimento da Rádio Brasil Atual. Parabéns.
Muito obrigada, Lula. Foi um grande prazer, um grande abraço também. Muito obrigada por suas palavras. Até mais. E a gente se despede aqui dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores e internautas, agradecendo. E amanhã, às 7 da manhã, Jornal Brasil Atual, na Rádio Brasil Atual e na TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.